Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso segundo dia de evento. Meu nome é Heloísa, estou como coordenadora local da FMSA Brasil, UniRV, e em nome de todos os organizadores, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos em nosso segundo dia de evento. Hoje, nós falaremos sobre as síndromes mentais puerperais e também sobre a importância da rede de apoio nesse período de puerpério. De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde em 2016, no Brasil, em cada 4 mulheres, mais de uma apresenta sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. O puerpério é um período de desconstrução e reconstrução da mulher. É uma linha tênue entre a força e a fragilidade. É marcado por diversas mudanças corporais, emocionais e na rotina da mulher. E com todas essas mudanças, a mulher vive o luto da mulher que era, para então poder vivenciar a mulher e mãe que está aprendendo a ser. E é por entendermos a importância do acolhimento, do apoio e da compreensão para essas mulheres que direcionamos o nosso segundo dia de evento para abordarmos esse tema. Então, agora eu darei a palavra ao Henrique, que falar sobre o processo de certificação. Boa noite, meu nome é Henrique, eu atuo como coordenador local da FMSA Brasil UniRV. Bom, conforme anunciado ontem, esse evento ele contará com uma certificação emitida pela FMSA Brasil e para recebê-lo vocês deverão seguir alguns passos. Primeiro, todos devem ter preenchido o formulário de inscrição disponível na bio do Insta do nosso comitê, que é o @IFMSABrasil_UniRV. E durante o evento nós iremos disponibilizar uma palavra-chave e ao término de nossas palestras, enviaremos no chat dessa sala o link do formulário de presença que será obrigatório para a certificação. Para a resposta desse formulário, será necessário preencher a palavra-chave que será falada e projetada durante as palestras. Bom, lembrando que para ganhar o certificado, vocês deverão ter preenchido pelo menos 2 dos 3 formulários de presença durante os 3 dias de evento. Então, aqueles que por algum motivo não puderam comparecer ontem, ainda conseguirão o certificado caso preencham os formulários de hoje e de amanhã. Agora eu passarei a palavra à Letícia, que dará as últimas instruções. Boa noite, meu nome é Letícia e eu também estou como coordenadora local da IFMSA Brasil, UniRV. Para termos uma boa dinâmica em nossas palestras e evitar interferência tecnológica, os microfones eles vão permanecer mutados e eu peço, caso for possível, deixar as câmeras abertas. As perguntas elas podem ser feitas via chat aberto ou encaminhadas a mim, e elas serão repassadas para os palestrantes ao final da palestra, de acordo com a disponibilidade de tempo. Agora podemos iniciar as palestras. Boa noite a todos. Meu nome é Isadora, sou coordenadora local do IFMSA Brasil, UniRV. Nós vamos dar início neste momento à palestra acerca das síndromes mentais puerperais, que será ministrada pela doutora Daniela Testor. A doutora Daniela Testor, ela é médica residente de ginecologia e obstetrícia lá no Hospital Materno Infantil de Goiânia. Também atua como médica do SAMU, da UPA 24 horas, e também é médica do programa Melhor em Casa, do Serviço de Atenção Domiciliar do município de Rio Verde, na enfermaria do Hospital Municipal Universitário de Rio Verde e no Hospital Evangélico de Rio Verde. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Daniela. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, bom, certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, em especial da Isadora. E como a Heloísa já pontuou muito bem, eu acho que esse é um tema extremamente relevante, muito importante que a gente conheça e aborde esse tema com as nossas pacientes, que muitas das vezes são queixas que a gente, pela falta de tempo, nas consultas do pré-natal e do puerpério, no ambiente público ou privado, a gente deixa passar batido. Então, se alguém puder me colocar como anfitriã ou co-anfitriã para eu poder compartilhar a tela, a gente dá início. Está aberto, doutora. A qualquer momento você pode já começar a compartilhar. Vamos lá. Tá dando para ver a tela, né? Sim. Então tá, eu gostaria também de me apresentar.
a Isadora já deu a introdução, então eu sou a Daniela Textor. Eu tive o grande prazer de me formar na primeira turma de medicina da UniRV, de Rio Verde, e hoje eu sou R2, estou no segundo ano de residência de ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital Materno Infantil de Goiânia, que é um hospital de obstetrícia de alto risco, em que a gente tem a oportunidade de vivenciar muitas coisas nobres, né? E convido a todos, quem quiser conhecer o serviço, internato eletivo, vai ser um prazer fazer essa intermediação entre vocês, eu estou aberta, tá? Gostaria de agradecer de novo o convite e vamos lá, vamos começar falando sobre esse tema. Como a Heloísa já pontuou, as síndromes mentais dentro do contexto gravídico puerperal, elas são influenciadas por uma série de fatores. Dentre elas, uma rápida flutuação hormonal. A gente sabe que as mulheres são literalmente mulheres de fases, né? Elas estão predispostas aí a flutuações hormonais o tempo todo. E principalmente durante a gestação, a gente tem um aumento e decréscimo de vários hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, e um rápido decréscimo desses hormônios no período puerperal. Então, isso aumenta a prevalência dos transtornos de humor. Além disso, nós temos que levar em consideração a demanda física e emocional daquele ser que acabou de nascer, que antes não existia naquele contexto e que agora é completamente dependente dessa mulher. Então, vai gerar uma dependência dela para amamentação, isso gera uma privação de sono, um cansaço físico e mental, e o que vai predispor, então, ao aparecimento ou agravamento dessas alterações de humor. Além disso, a gente também se depara com uma inadequação de uma expectativa em que, no momento que deveria ser o mais feliz da vida da mulher, ela tem essa sensação de uma tristeza, uma angústia inexplicadas. Então, o que a gente tem que entender? Que essa exigência cultural, social, familiar e até pessoal que a mulher traz, de que ela esteja receptiva e feliz dentro desse contexto, muitas vezes não é levado em conta todo o background, tudo aquilo que vem por trás. Não importa, então, que a imagem corporal da mulher esteja modificada, que ela tenha aí alterações hormonais, bioquímicas, hidroeletrolíticas, ou que tudo na vida dela estivesse acontecendo de uma forma e, de repente, não programado, muda todo o contexto, né? Também não existe uma consideração com a vida profissional dessa mulher, se existisse ou não, de uma interrupção de uma carreira, reestruturas de relações conjugais também muitas vezes não são levadas em conta, e ela tem que se readaptar, ela tem que fazer uma reorganização, então, da função sexual dessa mulher, da imagem corporal, que a gente pode ver como ilustrado aí na foto. Eu gosto de dizer que a gestação ela não deixa sequelas, ela deixa marcas, né? Então, muitas vezes essas pacientes vão ter cicatrizes, vão ter estria, vão ter pitose das mamas gerada pelo processo de amamentação, e também da identidade materna, né? Isso tudo gera uma vulnerabilidade muito grande para essas mulheres. Então, a gente vê por que tratar, por que abordar essa doença materna, por que dar importância? Porque quando a gente não trata a doença materna, a gente acaba afetando esse vínculo mãe-bebê, que é totalmente vulnerável e dependente dessa mãe. Acabamos, então, por aumentar o risco dessa mulher pelo uso de drogas, álcool e tabaco. Também aumenta o risco de suicídio, de automutilação, porque ela pensa que ela deveria estar feliz, mas de repente ela está sentindo algo que não é compatível. Então ela vai se sentir culpada. Ela tem a consciência de que aquilo não está certo. E tudo isso também vai gerar uma má adesão às consultas obstétricas e puerperais.
Então, a relação do médico-paciente é muito importante nessa hora. Além disso, tudo isso vai influenciar no futuro obstétrico materno, porque se ela teve uma experiência ruim, ela provavelmente vai linkar aquilo com as próximas gestações, afetando então todo o seu futuro obstétrico. O que a gente vai ver então de principais sintomas no início? Nas primeiras 24 horas, essa mulher acabou de passar por um trabalho de parto. Então, ela vai estar com um cansaço extremo, seja um trabalho de parto via vaginal ou via cesariana. Além disso, a gente vai ter uma extrema fragilidade e uma excitação. Então, ao mesmo tempo, pensa isso na cabeça dessa mulher. Né? Ao mesmo tempo que ela está frágil, vulnerável, ela está excitada por esse novo momento, por essa nova configuração. E durante a primeira semana, a gente tem, então, aparecimento de uma labilidade emocional muito importante, que pode vir da depressão até uma euforia extrema. A gente costuma dizer que é uma avalanche, né? Uma avalanche de emoções. E o puerpério, de todas as fases da vida da mulher, da sua concepção, vamos dizer assim, até a sua morte, passando aí pela menacme, pela menopausa, que é uma flutuação hormonal muito grande, o período onde elas estão mais predispostas a ter ou a desenvolver ou a manifestar transtornos psiquiátricos é durante o puerpério. Então, realmente é uma flutuação hormonal, é uma avalanche de sentimentos, emoções, hormônios, certo? Então, dentre todos os transtornos, a gente vai abordar sobre 4 principais para não se delongar muito aqui. E os 3 principais que a gente tem que conhecer, dominar, são o blues puerperal, a depressão pós-parto e a psicose puerperal. Mas o transtorno de estresse pós-traumático também tem relevância para a gente estar falando. Então, para começar, o blues puerperal, ou disforia puerperal, ou baby blues, como é chamado, ele foi descrito pela primeira vez em 1960. Então, é antigo e a gente precisa conhecer. Por quê? Até 50% a 85% das puérperas vão apresentar o blues puerperal, que é um transtorno disfórico leve. E um dos principais fatores de risco que está ligado com o aparecimento do blues puerperal é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, estudos mostram que dentro da fisiopatologia do blues puerperal, aquelas mulheres que são mais responsivas, mais sensíveis a aparecimento do transtorno disfórico pré-menstrual, que é aquela TPM, essas pacientes elas têm um maior risco de ter a disforia puerperal, porque elas são mais sensíveis e mais responsivas à flutuação hormonal. Além disso, esses sintomas eles podem começar logo ao nascimento do RN, tendo seu pico aí no 4º, 5º dia pós-parto, e eles vão ter remissão espontânea por volta da 2ª semana, 14º dia após o parto. Os sintomas que essa paciente vai apresentar mais comumente são a labilidade emocional, o choro fácil, a ansiedade e as alterações do sono. E, por consequência, ela pode apresentar um comportamento hostil com os familiares, resultando também em dificuldades de memória e concentração. Então, o que a gente tem que perceber? A importantíssima participação da família nesse contexto. Porque a mulher ela vai ter vergonha de falar sobre isso, ela vai estar sentindo uma tristeza, uma angústia que ela acha que não é normal. Então, ela se sente culpada muitas das vezes. E por essa culpa, por esse processo, ela às vezes não fala e gera consequências, como a hostilidade, como as dificuldades de realizar suas tarefas. Então, a família tem que ter envolvimento em todo esse processo. A depressão pós-parto é uma disforia em grau mais grave. E o que a gente vai perceber? A disforia, ela é apresentada em declínio. Então, ela vai começando mais grave e vai
tendo um decréscimo nos sintomas. Já a depressão pós-parto, não. Ela vai tendo um aumento dos sintomas e uma exacerbação, e se não for tratada, pode gerar consequências para o resto da vida dessa mulher. Então, a depressão pós-parto, ela foi descrita pela primeira vez em 1950 e ela foi chamada de depressão atípica, porque ela tinha sintomas de depressão, mas também tinha sintomas de psicopatia, certo? Que a gente vai ver. Ela comete cerca de 10 a 15% das puérperas, então é um número bem significativo. E, então ali, ó, acabou os 14 dias em que vão remitir espontaneamente os sintomas da disforia, essa mulher pode desenvolver uma depressão pós-parto, que pode vir de 2 a 12 semanas após o parto. Não existe um consenso literário, e nem no DSM-5, ele discorda de algumas outras fontes, como o Febrasgo, a COG, quanto ao início do aparecimento dos sintomas, mas todos têm um consenso de que ele pode acontecer até 1 ano após o parto. Então, é um período de maior risco, certo? Principalmente de 2 até 12 semanas, 2 semanas até 3 meses após o parto. E algumas mulheres que têm fatores de risco para desenvolver a depressão pós-parto seriam as histórias com história pregressa de depressão, um episódio depressivo ou ansioso na gestação, e é o que mais tem, né? Uma falta de suporte social, familiar e financeiro. Então, essas mulheres muitas vezes têm na cabeça: será que eu vou ter condições financeiras de cuidar desse bebê? Será que eu vou, socialmente, será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou me adaptar a essa nova figura? Então, essa falta de suporte também é um fator de risco. Rejeição à gestação, como eu disse, muitas vezes pode ser uma gestação não planejada e também é uma incidência muito grande. A predileção pelo sexo da criança também é um fator de risco importantíssimo. E tem mulheres que chegam realmente a rejeitar as crianças por ter, né, vamos dizer, o segundo filho, planejava essa gestação e queria, e fez todos os chás, e agiu de acordo com a lua e a posição, e aí não deu certo. E aí veio uma criança de outro sexo, não planejada. E também um relacionamento conjugal conflituoso é um fator de risco muito importante para aparecimento da depressão pós-parto. E os grupos de risco são aquelas mulheres que tiveram seus RNs internados em unidade de terapia intensiva ou cuidados intermediários, intercorrências clínicas durante a gestação, quaisquer intercorrências, sejam elas malformações fetais, que são vamos dizer, que ocupam aí o carro-chefe, que ocupa o primeiro lugar dentre o grupo de risco, a pré-eclâmpsia e suas intercorrências, a prematuridade, a gestação após longos tratamentos para infertilidade. Então, às vezes, foi uma criança planejada, uma criança muito benquista, e, de repente, depois que ela nasceu, a mãe se depara com esse turbilhão de emoções, não quer ver a criança, não quer pegar na criança, ela tem uma desidentificação muito grande e ela sofre muito com isso. Então, tem mulheres que, por esse medo do que vão pensar, do que vão falar, elas só vão trazer isso para o consultório, né? No momento, o obstetra, paciente, e muitas vezes elas são a única fonte de confiança que ela tem para falar, para desabafar nesse momento, é o obstetra. Então, a gente recomenda que toda consulta puerperal tenha pelo menos um momento, né, a sós com a paciente. Deixa a sogra, deixa o marido, deixa até o bebê, para que ela possa te contar tudo o que está acontecendo, certo? Dentro dos riscos que a depressão pós-parto traz, interrupção da amamentação, os conflitos familiares e a negligência com o neném, que é um ser ali totalmente vulnerável, dependente
da qualidade dos cuidados e da responsividade emocional da mãe. Por quê? Nenéns que são submetidos a uma negligência de cuidados, eles vão ter prejuízos cognitivos e sociais muito marcantes. E os sintomas? Agora, para a gente falar e gravar. Principalmente o humor deprimido, a anedonia ou anedonia, que é a perda do interesse por atividades que antes davam muito prazer para essa mãe, né? Às vezes ela gostava, eu falo, né, para minha família, se um dia eu recusar um chocolate, pode ver que tem alguma coisa errada, né? Então, atividades que antes davam muito prazer para essa paciente, você vai oferecer e ela recusa, ela não sente mais prazer, ela não sente mais vontade de fazer. Então, aí a importância da família inteira perceber e participar desse processo, porque se às vezes ela não tiver coragem de assumir ou trazer como queixa, a família deve trazer, né? Além disso, alterações ponderais, seja o emagrecimento ou o ganho excessivo de peso, alterações no sono, agitação ou retardo psicomotor, então a gente vai ter uma mãe completamente mais agitada ou completamente lentificada, uma sensação de fadiga, de cansaço, o sentimento de inutilidade ou principalmente de culpa e aí novamente a dificuldade de concentração e da tomada de decisão. E se a depressão for muito grave, ela pode cursar até com pensamentos de morte ou suicídio. Então, a gente tem que abordar, tem que conversar e tem que tratar. Existe uma escala que foi proposta em 1987, que é a escala de depressão pós-natal ou puerperal de Edimburgo. É uma escala que a gente recomenda que seja usada em todas as consultas puerperais, onde a mulher vai relatar os sintomas dentro dos últimos 7 dias e as respostas são de 0 a 3 pontos, onde ela vai responder atribuindo, né, o xizinho, e a gente vai somar. Quanto pior a consequência, mais pontos ela gradua, né? Então, por exemplo, o sentimento de anedonia, que está abordado ali na primeira questão. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas? Como sempre fiz, então 0. Ou de jeito nenhum, não acho graça em nada, não tenho prazer em nada. Então, 3 pontos. Eu tenho pensado no futuro com alegria, então de 0 a 3 pontos. E aí ela vai pontuando. Tenho me sentido assustada ou sobrecarregada, me sentido infeliz, tenho dificuldade para dormir. E essas 10 perguntas são aplicadas em toda a consulta. Essa escala ela não ajuda a gente a afirmar o diagnóstico de depressão puerperal, mas ela é um importante prognóstico, né? Uma ferramenta que me auxilia a pensar nesse diagnóstico. Então, de 0 a 3 para cada questão, e se a gente somar ali na escala inteira maior ou igual a 10 pontos, não firma um diagnóstico, não bate o martelo, mas eu tenho que ligar um sinal de alerta de que essa mulher pode estar desenvolvendo ou tem um maior risco de depressão puerperal. Certo. Agora, abordando sobre a psicose puerperal. Ela também tem uma incidência de 0,2%. A gente pensa que é baixa, mas se a gente vê as consequências que essa doença traz, a gente vai precisar conhecer e abordar. Até tem uma brincadeira, quando a gente passa por um estranho na rua. Você não cumprimenta porque você não reconhece. Então, você só cumprimenta quem você reconhece. Então, por isso que é muito importante conhecer a existência de certas doenças para que você possa abordar da maneira correta. Então, a cada 1000 partos, 2 mulheres vão ser afetadas pela psicose puerperal. E em pacientes com transtorno afetivo bipolar, essa incidência pode chegar a 30%. Então, é bem aumentada. Os sintomas da psicose puerperal são principalmente
É tudo para mais. É como se fosse uma mania. Com a introdução, Uma paciente que vai apresentar euforia excessiva, uma paciente logorreica, então ela fala durante a consulta. Ela tem agitação, insônia e até confusão mental. Essa confusão ela pode gerar um comportamento desorganizado e levar a delírios, que são aqueles pensamentos que não condizem com o julgamento, com a realidade, e as alucinações, que podem ser visuais, auditivas, e até então as ideias persecutórias. Por isso, a gente precisa conhecer porque o risco de suicídio e de infanticídio nessa doença é muito grande. Claro que, se a gente olhar para esses sintomas aqui, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com patologias sistêmicas. Então, a gente vai investigar causas orgânicas nessa paciente, por exemplo, doença de Graves, eclâmpsia, encefalopatia urêmica, insuficiência hepática, uso de medicamentos também é muito comum, infecções agudas. Então, a gente precisa estar atento, lógico, a condições orgânicas, mas também entender e saber da existência da psicose puerperal. Então, firmado o martelo, a gente tem que saber que ela configura uma urgência médica. Então, nós vamos precisar internar essa paciente, além de descartar as causas orgânicas, orientar dos riscos de suicídio para a mãe e de infanticídio para o bebê, certo? Instituir um tratamento farmacológico precoce e, nesse caso, interromper a amamentação. As taxas, segundo uma pesquisa de 2017 de infanticídio, chegam a quase 5%. Então, é muito alta, se a gente for pensar. É uma consequência muito grave, com uma incidência relevante. Então, o aleitamento materno, ele está contraindicado formalmente. A gente tem poucas situações na obstetrícia em que a gente contraindica a amamentação. E o aleitamento materno é uma delas. A psicose puerperal é uma delas, certo? Existe uma única situação em que eu posso indicar essa amamentação, que é quando ela é totalmente supervisionada, certo? Desde que haja supervisão, essa mãe pode amamentar, mas não deixar a mãe sozinha com o neném. Por que o infanticídio é alto? Principalmente porque as mulheres, elas têm essas alucinações e esses delírios de que, às vezes, o neném, ele é um deus ou ele é um demônio. Às vezes, de que o bebê tem poderes especiais e que vai fazer alguma coisa com ela, é muito parecido com a esquizofrenia. E também de que o bebê é defeituoso e que ele pode estar morrendo. Então, ela vai querer fazer alguma coisa para acelerar esse processo e sair dessa maré. Qual que é a diferença, então, por exemplo, da depressão pós-parto, da psicose puerperal e até principalmente ali do transtorno de ansiedade generalizada, em que a paciente vai apresentar sintomas semelhantes de ansiedade, de, às vezes, agitação, insônia? Para a psicose puerperal é que ela não tem um sentimento de culpa atribuído a esses sentimentos, né? Atrelado a, por exemplo, a ideia de que, meu Deus, o neném é especial, eu não vou ter, ele tá morrendo, eu não vou conseguir cuidar dele, então não existe um sentimento de medo e de culpa. Ela não acha que isso tá errado, ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para acelerar esse processo e ela não tem a consciência de que isso tá errado, certo? Então, o julgamento é desconexo nessas pacientes. 20% delas vão apresentar taxas de remissão espontânea, certo? Mas em todos os casos é preciso intervir. Porque a taxa de recorrência pode chegar a quase 40%. Então, mesmo nas pacientes que vão apresentar aí, não vão ter intervenção médica, elas vão remitir espontaneamente, mas podem recorrer aos sintomas. E aí o risco permanece, né? De suicídio, infanticídio, enfim. E
Por último, mas não menos importante, a gente vai falar do transtorno do estresse pós-traumático. O DSM-5 classifica o transtorno de estresse pós-traumático, isso para qualquer evento, qualquer configuração, que é um evento envolvendo morte, lesão ou ameaça à integridade de si ou dos seus, com desfecho que pode ser desfavorável, caracterizado então por medo intenso, impotência ou horror. O transtorno do estresse pós-traumático está atrelado principalmente a consequências do parto, certo? Procedimentos obstétricos de urgência, medo da morte, seja pessoal, medo da morte materna ou fetal, uma percepção de uma anomalia congênita. Então, por exemplo, mãe de pacientes que têm anomalias como, né, siameses ou, né, malformações múltiplas, ela vai ficar com aquilo na cabeça, até mesmo do óbito fetal, por exemplo. É lógico que a gente indica as pacientes que passam por uma experiência de óbito fetal a verem os seus nenéns, a pegarem os seus nenéns no colo, uma abordagem muito humanizada, porém sabendo que ela pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tá ali orientando essa paciente, estando ali para tirar as dúvidas e confortar essa paciente. Por quê? Quando a gente vê, psicologicamente falando, é um ciclo que se encerra, né? Ela precisa ter essa vivência para fechar aquele ciclo. Então, experiências de dor intensa ou prolongada também podem gerar transtorno de estresse pós-traumático. Isso afeta muito o futuro obstétrico materno, certo? Por isso que a gente está trazendo esse tema, porque eventos do periparto podem chegar a quase 6% deles gerando um transtorno do estresse pós-traumático. E a paciente vai ficar lembrando, não se sabe qual exatamente a fisiopatologia, mas eles têm um pico, né, dos sintomas que realmente são ficar revivendo esse estresse, esse transtorno. Aí pela sexta semana, 42 dias, 40 dias, e vão remitir espontaneamente após 5 meses. Mas também é preciso intervir, justamente pensando no futuro obstétrico materno. Agora, para falar sobre o tratamento. Em primeiro lugar, importantíssimo, a gente tem que falar sobre tratamento não farmacológico. O manejo do estresse é muito importante para essas pacientes, certo? Manejar toda a configuração nova, tudo que ela está passando e, principalmente, da nossa parte, valorizar as queixas dessa paciente. Temos também que tratar as doenças orgânicas, então, nunca desdenhar dessas queixas e investigar sempre outras doenças, patologias de base que possam estar descompensando esses quadros. Não esqueçamos de que as gestantes, elas têm tudo. Elas podem ter qualquer doença clínica, não só as ligadas ao processo da gestação, certo? A psicoterapia é muito importante nesse contexto, seja um dos métodos que apresenta muita relevância dentro do tratamento psicoterápico é a terapia cognitiva comportamental. Então, essas pacientes, quando bem guiadas, bem abordadas psicologicamente, elas vão ter um processo muito positivo de recuperação. E também a psicoterapia interpessoal. Então, aí trazendo parceiro, trazendo familiares, relação com pais, sogros, né, cunhados, enfim, em todos aqueles que estiverem envolvidos nessa nova configuração. Além disso, melhorar o padrão alimentar e tentar melhorar a qualidade do sono. A gente sabe que é muito difícil isso durante principalmente o processo de aleitamento, né? Porque a mulher, ela não tem muito um horário de dormir, mas se ela tiver um background, se ela tiver uma rede de apoio que possa
apesar da amamentação estar apoiando essa mulher durante esse processo, as mães, depois que elas, né, têm os filhos, elas ficam com um sono extremamente leve. Então, se ela tiver essa rede de apoio, ela vai acordar para amamentar e só, né? Vamos dizer, ela não vai ter que acordar para trocar a fralda, ela não vai ter que acordar a cada mexida que o neném der. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil, principalmente no nosso contexto, né, na saúde pública, contar com essa rede de apoio. Mas, se ela puder ter, isso é muito positivo para a sua recuperação. Retirar também todos os psicoestimulantes, até mesmo para fazer o diagnóstico diferencial com as condições que a gente já abordou aqui, o que vai, talvez, né, possivelmente melhorar a qualidade do sono dessas mulheres. E a gente já falou do envolvimento familiar e conjugal, principalmente quando já existem outros filhos, então a gente precisa da ajuda dos familiares para que essa mulher possa se adaptar e se dedicar ao novo filho, mas tanto quanto, e não esquecendo dos outros. Além disso, indicar a essa mulher a fazer exercícios físicos, certo? Agora, a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico da depressão pós-parto e da psicose puerperal. Porque a disforia, ou blues puerperal, ela não necessita de um tratamento farmacológico. 99% das vezes elas vão remitir espontaneamente ou apenas com as medidas não farmacológicas. O tratamento medicamentoso, então, ele deve ser abordado com muita cautela. A gente fala que deve ser uma decisão terapêutica conjunta entre mãe, né, familiares e o obstetra. E por que não o psiquiatra quando for necessário, porque a gente precisa também referenciar essas pacientes. Os riscos de não tratar seriam todos aqueles que a gente já falou lá em cima, mas também lembrando da privação de sono, então que a mulher que já tem um sono pior, uma qualidade de sono ruim devido à amamentação e a esse novo ciclo, ela vai ter privação de sono, então piorando ainda mais a sua qualidade de vida, a sua alteração, sua labilidade emocional, piorando ainda mais os sintomas. Além disso, os riscos da medicação durante a lactação, então da excreção láctea desses medicamentos, mas a gente também deve pesar os riscos do não tratamento, que nós já abordamos. Por isso, sempre, 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 compartilhar a decisão terapêutica. Então, a gente aqui vai abordar sempre a paciente com a menor dose necessária para que ela tenha remissão dos sintomas, para que ela fique bem, e sempre fazendo ajustes graduais e observando nos lactentes os efeitos colaterais. Por quê? Se essa mulher, a gente está dando doses baixinhas para ela, e aí, de repente, eu suspendo porque ela vai lactar, ou porque, até mesmo na gestação, né, que a gente não vai falar hoje, mas deve ser abordado aqui. A gente não suspender essa medicação e ela tiver uma crise, eu vou necessitar de doses muito maiores, de doses às vezes cavalares, para poder suprir os sintomas dessas consequências, dessas patologias. Então, a gente vê que sempre usando doses que vão responder ao tratamento, doses pequenas, e fazendo ajustes graduais, é o melhor jeito da gente abordar essa mulher farmacologicamente falando. Sempre observar os efeitos colaterais nos lactentes, que pode ser irritação, sedação em pequenas quantidades, certo? Só que a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, que o ambiente intraútero é 5 vezes mais sensível ao efeito dessas medicações do que no leite. Então, elas vão ser 5 vezes menos excretadas no leite do que eles estariam recebendo intraútero. Então, eu devo sim instituir o tratamento, sempre que apoiado, né, compartilhada a decisão com a puérpera.
A gente não vai se ater muito aos termos técnicos aqui, mas as mais usadas, então, são a fluoxetina e o citalopram. A fluoxetina é disparadamente, né, o nosso carro-chefe. Então, os dados suportam muito fielmente a sua segurança. A gente tem estudos com N de 2.000 puérperas que usaram várias classes de antidepressivos, e a gente vê que aqui, do lado esquerdo, a gente tem a tabelinha que mostra várias classes, sendo os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e nora, que aqui entra a venlafaxina e a desvenlafaxina. Então, aqui, os mais recomendados seriam a fluoxetina. Como a Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, como a venlafaxina e a desvenlafaxina são um pouco mais novas, elas têm alguns estudos tentando comprovar sua eficácia, mas o N desses estudos ainda é muito pequeno, certo? Então, a gente persiste recomendando a fluoxetina, que tem muito, apesar da excreção ali no leite ser um pouco maior, um pouco mais considerável, ela não demonstrou efeitos colaterais, efeitos adversos nos lactentes, que a gente, né, vamos frisar aqui, que são principalmente irritabilidade e a sedação em alguns casos. Os tricíclicos, eles apresentam um perfil de segurança um pouco menos favorável, mas quando é a única opção que a gente tem, a gente pode usar, certo? Então, às vezes, eu só tenho na rede pública um tricíclico para passar para essa paciente. Então, eu vou usar, certo? Lembrando que os tricíclicos geram para a mãe, para a puérpera, alguns efeitos colaterais, como principalmente os efeitos anticolinérgicos, né? Retenção urinária, constipação, a boca seca, tontura, hipotensão ortostática, certo? A gente tem também que os benzodiazepínicos, eles podem ser usados no aleitamento materno, né? Principalmente quando a gente está falando de psicose puerperal, a gente vai recomendar para essas pacientes, e também pensando nos transtornos do sono, né? Sejam a agitação, a insônia, só que os efeitos do uso crônico de todas essas medicações no sistema nervoso central dos lactentes, das crianças, ainda é desconhecido, né? Ainda não existem estudos longos o suficiente para mostrar para a gente qual é o efeito do uso crônico. Então, vai ter diminuição na cognição, a gente não sabe. E aqui, o carbonato de lítio, que seria uma opção terapêutica lá nas mulheres que têm TAB, achei interessante trazer, porque ele é contraindicado, apesar de, né, se pudesse, ele seria uma ótima opção, mas ele tem demonstrado uma elevadíssima toxicidade no RN. Então, a gente contraindica o carbonato de lítio na gestação e no aleitamento. Dentre esses que a gente falou, principalmente a fluoxetina e o citalopram demonstraram, de todas as pessoas que usaram, 5% dos DRNs apresentaram uma irritabilidade que foi leve e foi breve. E a sertralina, mais ou menos 13%, e a paroxetina, mais ou menos 11%, demonstraram insônia em 88% dos RNs que usaram essas duas drogas, e a inquietude motora, 55%. Então, assim, existe o risco, mas a gente, de novo, falar em não tratar, a gente está assumindo um risco muito grande. Existem algumas situações que devem ser pontuadas aqui para a gente. RNs, que são, por exemplo, prematuros, ou que têm insuficiência hepática ou renal, eles podem ter níveis séricos dessas substâncias aumentadas, e a depuração dessas substâncias vai ser dificultada pela função ainda muito imatura ou deficiente das drogas nesses RNs, né?
Então, a gente tem que, inclusive, recrutar a pediatria para a gente fazer uma decisão conjunta. E algumas pesquisas, aqui de 2015 e uma de 2004, eu até coloquei interrogado porque existe essa possibilidade da recomendação do descarte de leite materno em picos séricos estimados da droga. Então, por exemplo, quando a gente tiver com o tempo de meia-vida é uma coisa, mas o pico sérico da droga é outra coisa. Quando a gente está falando de, por exemplo, fluoxetina, vai ter um pico sérico de mais ou menos 6 a 8 horas, e a sertralina mais ou menos 5 a 8 horas. Então, a mulher, ela descartaria, ela desprezaria o leite dentro desse intervalo de pico sérico. Então, a gente recomenda, né, que essa mulher faça uma ordenha manual ou mecânica, guarde esse leite, e aí a gente está falando de novo dos benefícios do aleitamento, né, que são inúmeros, justamente para a gente poder manter o aleitamento e sem esse risco adicional. Mas eu coloquei aqui interrogado de novo, porque não existe nada ainda comprovado, certo? E alguns autores defendem, outros contraindicam, então é só para a gente saber que existe alguns autores fazendo essa recomendação. E por fim, a gente vai falar da prevenção. Dentre os fatores de proteção que a gente precisa recomendar, e aí eu quero destacar aqui que eu não coloquei, mas o primeiro lugar é um pré-natal bem feito, certo? Uma boa relação médico-paciente, um envolvimento familiar, um envolvimento do parceiro dentre todo o processo, do início da gestação, seja ela planejada ou não planejada. E a gente tem sempre que estimular nessa mulher, nessa lactante, nessa parturiente ou puérpera, que o otimismo é um fator de proteção muito importante, a autoestima elevada, uma boa relação conjugal é um fator protetor muito importante, um background familiar, um suporte social, familiar adequado, e um ajuste, né, uma preparação física e psicológica para todas essas mudanças. Então, tudo isso a gente vê que está dentro de um pré-natal bem feito. A gente consegue prevenir muito as taxas, os índices de depressão ou de blues puerperal com um pré-natal bem feito. E aqui eu gostaria de trazer uma pesquisa que foi feita no Brasil, publicada em 2013 no Jornal de Pediatria, sobre a amamentação prevenindo a depressão puerperal. Foi uma revisão de literatura e eu achei muito interessante. Fiquei muito orgulhosa por ser, né, do Brasil e estar a nível mundial sendo bem reconhecida. Então, ali ele comprova que a amamentação, ela gera alguns processos, alguns estímulos hormonais que vão diminuir no corpo a resposta ao cortisol, né? E gerando, então, uma resposta menos exacerbada ou mais atenuada ao estresse. E isso vai auxiliar na regulação do padrão de sono-vigília da mãe e na relação, no vínculo mãe-filho, mãe-bebê, certo? Então, a gente vê que a amamentação, apesar, né, de temida, de um momento muito difícil para essas puérperas que sofrem da depressão puerperal, às vezes elas não querem que não gostariam que esse neném existisse, elas não querem estar perto do neném, elas não querem amamentar, mas a amamentação tem sido, sim, um fator protetivo para o aparecimento dessas doenças e para as taxas de cura. Então, a gente deve estimular, deve supervisionar, deve sempre estar perto dessas mulheres. Achei muito interessante num dos depoimentos, né, das consultas em que a gente atendeu, uma paciente, ela falava que ela não queria estar perto do filho dela, mas que ela via que quando ela estava longe dele, a dor não passava. Então, que o problema não era com ele, o problema era com ela. E aí que ela viu que ela tinha que procurar ajuda e que ela tinha que resolver,
certo? Eu gostaria de agradecer e abrir o espaço para discussão, pedir desculpas se me delonguei muito, e essa foi minha bibliografia. Obrigada. Doutora, nós gostaríamos de agradecer pela sua participação no evento. A sua palestra foi bastante enriquecedora e esclarecedora. Muito obrigada pela sua atenção e disposição para compartilhar conhecimento conosco. Sua presença foi de suma importância para alcançarmos nosso objetivo de conhecer melhor essas síndromes, para podermos detectar de forma precoce e assim permitirmos uma boa rede de apoio para essa mãe, para permitirmos uma boa relação mãe e filho, além de uma melhor qualidade de vida não só para ela, como para toda a sua família. Muito obrigada. Por nada, é um prazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, no final a gente fala. Acho que temos mais uma palestra, né? Muito obrigada, doutora. Nós vamos fazer as perguntas, retirar as dúvidas agora, pode ser? Que aí fica melhor para a senhora? Claro. Então, a dúvida que chegou aqui foi: caso minha paciente esteja com depressão pós-parto, mas não aceite a doença, qual deve ser minha conduta? Certo, vamos lá. Para uma paciente que, primeiro, não aceita a doença, chegar até a gente, alguém tem que ter reconhecido essa doença, certo? Então, entra de novo a rede de apoio, a participação dos familiares, a gente tem que trazer e dividir a responsabilidade dessa doença e dessas consequências e explicar, né? Tentar trazer. Mas para estabelecer uma conexão com essa paciente, a gente tem que ter uma boa relação médico-paciente, certo? Então, é sempre tentar trazer exemplos, trazer histórias, trazer depoimentos e uma rede de apoio, às vezes não só dos familiares. É muito importante que essa mulher, por exemplo, nas consultas puerperais, em que a gente chama ela para retirar os pontos da ferida operatória, vamos dizer assim. Essa paciente ela vai ter contato com outras puérperas, ela vai estar conversando e trocando ideia, então ela tem que ter essa rede, né, de contato, de apoio, porque às vezes, trocando ideia com outra pessoa, outra puérpera, ela vai reconhecer que aquilo também está presente em outras pessoas e talvez ela se sinta um pouco menos culpada. Então, eu diria que, primeiro, relação médico-paciente para tudo e, segundo, rede de apoio. A segunda dúvida: a psicose puerperal, por quanto tempo a mãe deve ficar afastada do seu bebê? Olha, não existe um consenso, certo? Assim como, por exemplo, ajuste de dose, né? A gente tem que ir participando ativamente, porque, como a gente viu, a psicose puerperal ela é digna de internação médica. Então, até que remitam os sintomas e que a gente consiga ter um controle dessa doença, essa paciente deve permanecer afastada. E aí, quando ela for retomar a amamentação, ela deve ser, primeiro, supervisionada, até que a gente sinta que a gente pode deixar essa mãe com o seu bebê. É até, às vezes, injusto a gente falar isso, né? Porque o bebê é dela, mas ele passa a ser de todo mundo quando a mãe está incapaz, certo? Certo, doutora. A terceira dúvida: em qual tipo de distúrbio psicológico a mulher se encontra quando chega a matar o filho? Não entendi. Quando ela comete infanticídio, em qual estágio ou em qual tipo? Eu acho que a pessoa se referiu a qual tipo? No luz, na depressão, na psicose? Certo. A gente não vê taxas de infanticídio relevantes, ou diria até existentes, em outras patologias que não sejam a psicose puerperal. Porque, como eu falei, o que acontece? Em outras patologias, por exemplo, até mesmo o transtorno de ansiedade generalizada, que é um diagnóstico diferencial com a
a psicose puerperal, a paciente ela tem a sensação ou sentimento de culpa pelo aquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, se ela acha que ela está sendo incapaz de cuidar desse bebê, que o bebê é defeituoso, ou que ele vai, né, que ele está morrendo, ela sente que ela precisa de ajuda em todas as outras patologias. E na psicose puerperal, não, ela, né, ela não tem essa sensação, ela sente que ela vai resolver. Como eu falei, ela é muito semelhante à mania, né, no transtorno afetivo bipolar. É uma paciente eufórica, logorreica, que ela não tem dificuldade na tomada de decisão. Por quê? Aqueles delírios, né, sejam persecutórios, sejam de comando, estão muito claros na cabeça dela. Então, ela simplesmente ela vai fazer, né? Então, eu acho que a pergunta foi essa. Realmente, o tipo é a psicose puerperal. A gente não vê descrito outros casos. Por exemplo, a depressão puerperal e o blues puerperal tem risco de suicídio, né? E não de infanticídio. Ótimo, doutora. A outra pergunta. Em casos de mulheres que já possuem uma doença psiquiátrica e tomam medicação durante a gestação ou puerpério, ela continua com a medicação? Ou essa medicação é substituída para não prejudicar o bebê? Vamos lá. Então, a gente tem que observar a classe dessa medicação, né? Existem medicações classe B e classe C. Se for uma medicação classe B, ela pode continuar o uso. A maioria dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, até os tricíclicos, são de classe B. A gente assume os riscos, né, junto com a mãe pelo uso. Mas é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente suspende a medicação, né? Não é da nossa palestra aqui hoje sobre a gestação, mas nós vamos falar. Se eu suspender a medicação durante a gestação e essa paciente tiver uma crise durante a gestação, eu vou precisar de doses muito maiores para compensar essa paciente do que eu precisaria para manter, certo? Não é recomendado suspender as medicações mesmo até as 12 semanas, que é o período da organogênese, onde existe um risco de teratogenicidade, né? Então, a gente recomenda manter e ir titulando as doses para ficar com a menor dose possível para compensar os sintomas dessa paciente. E, mais uma vez, a gente lembra que dentro do útero, a exposição do feto à medicação é 5 vezes maior do que no leite materno, né? Então, apesar dela ter um risco muito aumentado de transtornos psiquiátricos no puerpério, a medicação que estava ali em dose baixinha, funcionando, mas que podia muito mais passar para o feto, por que eu vou retirar quando ela vai lactar, se o período dela, o risco dela descompensar é muito maior? Entende? Então, a gente deve sim manter as medicações para essas pacientes. Se vocês tiverem dúvida, referenciem para o GO, para o psiquiatra, mas deve se manter a medicação. Certo. A senhora pode responder mais 2 perguntinhas? Com certeza, se eu souber. Perguntaram. Quando fala que o medicamento é seguro no aleitamento, quer dizer que ele não sai na lactação ou ele sai, mas não traz malefícios? Igual eu falei, tá em algum slide, deixa eu tentar voltar. Não, acho que não. A gente fala que é seguro porque sempre vai ter uma porção do medicamento que vai ser excretado no leite, certo? Imagine o vírus do HIV, que é nem microscópico, ele é nanoscópico, se é que existe esse termo, ele sai pelo leite, vamos dizer, ele é excretado pelo leite, quanto mais uma medicação. Então, toda medicação, ela vai ter uma porção pequena excretada pelo leite. Então, no caso da fluoxetina, ela pode ter de 3 até 9% de excreção no leite materno. Mas, se a gente der doses pequenas, né, de medicação, o que são 3% diante do risco, né? Além do que a gente não falou muito aqui, mas a lactação, ela traz benefícios muito grandes, né? Prevenção de uma série de doenças, obesidade, diabetes,
Além de muitas pesquisas mostrarem melhora na cognição fetal, no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, melhorar o vínculo afetivo mãe-filho. Então, sempre que a gente puder manter a lactação, a gente vai manter, porque é seguro, mas ele é excretado, né? Então, a gente assume os riscos. Certo. Obrigada. E a nossa última pergunta de hoje é: em relação ao uso da sulpirida como lactagogo, existem efeitos para o lactente? Essa aí eu vou ter que chamar os universitários. Eu vou pesquisar e trago para vocês. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora. Só tivemos elogios e agradecimento. Sabemos que ficou realizada com a palestra. Muito obrigada. Bastante enriquecedor. Eu agradeço e sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa. Eu também estou como coordenadora local e pela IFMCA Unirv de Rio Verde, pelo time SCOLF. E antes de eu mostrar a palavra-chave, eu só queria pedir para a doutora Daniela para ver se tem como parar de compartilhar a tela dela, senão eu não consigo compartilhar a minha. Ai, obrigada, doutora. Agora, então, eu vou estar disponibilizando agora a palavra-chave para poder fazer o preenchimento do formulário de presença no final. Mas não se preocupem, porque vai ser falado no final novamente. Então, a palavra do segundo dia é puerpério, tá bom, gente? Vou deixar um tempinho. Ok, gente. Então, puerpério, palavra do segundo dia. Não se preocupem, ela vai ser falada novamente no final. E no final também vai ser liberado o link de presença, tá bom? Boa palestra. Agora, gente, dando continuidade ao nosso evento, para a próxima palestra temos a honra de convidar a psicóloga Jordana Borges Gomes, graduada em Psicologia pela UniRV, Universidade de Rio Verde, pós-graduanda em Saúde Pública pela Unip, Universidade Paulista, e formada em Psicologia Hospitalar pelo Centro de Capacitações Eu Sou Psicólogo. Além disso, ela é coordenadora da @ProHumanosRB, é uma ONG que visa a humanização na saúde, e atualmente atua de forma autônoma na área clínica, dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, com crianças, adolescentes e adultos, além de atuar como voluntária no Hospital de Câncer de Rio Verde. Ela irá abordar o tema rede de apoio, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá tudo certinho. Sim? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Estão conseguindo ver? Sim. Certinho. Gente, eu quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre esse tema. Agradecer especialmente a Isadora, que foi com quem eu tive contato direto, e a todos vocês, né, que estão organizando esse evento, um tema de tanta relevância. E hoje eu vou falar um pouquinho, como ele disse, sobre a importância da rede de apoio. E aí nós vamos falar sobre o planejamento nesse processo de gravidez, durante a gravidez e no puerpério. E vamos focar mais no puerpério de fato. E aí eu gostaria de acrescentar que quase não tem literatura que fala especificamente sobre a importância dessa rede de apoio. Então, nós temos alguns livros sobre psicologia da gravidez, sobre especialidade, né, dentro da gravidez, porém não tem nada, assim, de forma específica, né, dentro da importância dessa rede de apoio. Bom, ele já me apresentou, mas vou falar novamente. Meu nome é Jordana, sou psicóloga, eu atuo hoje na área clínica, dentro da abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Também sou voluntária no Hospital do Câncer, pós-graduanda em saúde pública e faço formação em psicologia hospitalar também. E formei aqui na UniRV.
Bom, antes de nós falarmos da importância da rede de apoio, é necessário identificar e entender o significado dessa maternidade e dessa paternidade. É um momento de transição podendo gerar crises. Então, é uma transição existencial e psíquica também, em que essa mãe, esse pai deixa de ser, não deixa de ser, né? Mas além de ser filho, tio, ele passa a ser também mãe e pai. E isso é uma identidade muito forte. E dentro dessa identidade de mãe e pai, carrega consigo algumas expectativas, algumas responsabilidades específicas, e há muita cobrança, sim, da nossa sociedade, né, quanto ao papel do pai e da mãe. E isso pode vir a gerar algumas crises. Toda crise, ela é um processo de transição, mas nem toda transição vai gerar crises. E esse momento de crise é um momento de sofrimento mesmo, em que esse pai e essa mãe vai lidar com alguns questionamentos e vão se ver meio que desesperados, desfragmentados diante desse processo de transição psíquica existencial. Grandes expectativas, grandes frustrações. Então, quando essa família decide engravidar, ela traz consigo algumas expectativas. E por mais que essa mãe e esse pai planejem muito todo esse processo de gravidez, ele vai lidar com algumas intercorrências. E aí isso acaba que gera algumas frustrações que podem também intensificar um sofrimento maior durante esse período, esse processo. Filho como reprodução do narcisismo dos pais. E esse conceito, quem traz é Freud, dentro da psicanálise, e ele fala que esse bebê é um bebê idealizado, onde esse pai, essa mãe, vai projetar nessa criança os seus sonhos, as suas vontades, e é aqui que nós ouvimos muito a frase meu filho vai ter tudo que eu não tive, meu filho nunca vai viver isso que eu vivi, eu não consegui realizar, mas meu filho vai realizar. Então, gera também essa expectativa em torno dessa projeção que muitas das vezes os pais colocam em cima dessa criança. E a cobrança social em torno da mulher. Nós temos visto, né, uma grande melhora e mudança dentro dessa cobrança, mas ainda é algo muito forte. Essa mulher ainda sofre muita cobrança dentro do seu papel enquanto mãe. E eu queria destacar aqui, como nós estamos e vamos falar mais sobre a rede de apoio de forma geral, que pai, gente, não é rede de apoio. Pai é pai. Pai carrega consigo uma identidade, assim como a mãe carrega consigo essa identidade. Então, todo esse cuidado que o pai tem diante de justifica muitos comportamentos da mulher diante desse período. Porém, nós só temos que tomar cuidado para não colocar tudo a culpa, né, na questão hormonal. Nós temos também que olhar para essa mulher com sensibilidade e empatia, entender que ela está vivenciando um período, talvez que tem desencadeado muito medo, muita insegurança, ela tem se sentido abandonada. Então, tudo isso deve ser levado em conta também, esses aspectos psicológicos e emocionais. Alteração da rotina, então, todas as 3 fases, né, o planejamento, durante e o puerpério, acaba que tem uma alteração de rotina e é necessário muita resiliência e maturidade dessa família para lidar com essas alterações de rotina, que também acaba trazendo algumas consequências. Cobrança social e autocobrança, como nós já falamos, e aí acaba que essa cobrança social gera uma autocobrança dessa mulher, porque ela começa a se questionar: será que eu vou ser de fato uma boa mãe? Será que eu preciso corresponder a todas essas expectativas para ser uma boa mãe? E isso, esses questionamentos, acaba que também traz essa questão do sofrimento psíquico. Vulnerabilidade psíquica, então essa família se encontra em estado de vulnerabilidade devido a todas essas novas adaptações que ela está sofrendo. Ambivalência afetiva, perdas e ganhos. E aqui nós temos um tabu cultural muito grande, de que como se a mulher não tivesse direito... Pode continuar? Como se essa mulher não tivesse o direito de sofrer, como se a maternidade fosse algo apenas com ganhos, né? E nós muitas das vezes deixamos de enxergar o quanto isso pode sim e traz sofrimento a ela. Então ela tem todo o direito de sofrer, de expor os seus sentimentos, e nós devemos validar esses sentimentos diante desse período. Autoimagem, e assim, nós vivemos em uma sociedade em que o físico é muito valorizado. Então, essa mulher também gera essa autocobrança do seu corpo físico. E nós temos vários comentários que acabam intensificando
esse sofrimento diante da mudança do seu corpo. Por exemplo, nossa, mas você está muito inchada, você engordou muito, sua barriga está muito pequena. Então, assim, sempre tem alguns comentários que acabam trazendo para a mulher esse questionamento, né, diante das suas alterações e do seu corpo. Depressão pós-parto e baby blues. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, quando eu vou falar diretamente sobre o puerpério, mas são 2 quadros que podem sim se desencadear, né, diante do puerpério. Afinal, o que é a rede de apoio? Primeiro, é importante nós valorizarmos essa rede de apoio para a nossa vida como um todo. Todos nós, independente do período de maternidade, vamos viver algumas situações em que nós vamos passar por intensos sofrimentos, fragmentação, que nós vamos precisar desse suporte emocional, desse suporte de outras pessoas. Então, nós precisamos valorizar essa rede de apoio e demonstrar a importância dessa rede de apoio para mantê-la na nossa vida e, diante de situações como a maternidade, por exemplo, ela estar bem estabelecida. Ela é composta por familiares, amigos e instituições. E quando eu falo instituições, por exemplo, eu tenho acompanhado uma grávida, né, que agora, na verdade, está no período de puerpério, e ela utiliza de uma instituição que faz marmitas para ela durante a semana. Então, ela não tem que preocupar em fazer a comida, o almoço, a janta. Então, isso causa um bem-estar físico e emocional. E apesar de parecer algo simples, faz total diferença na rotina dessa mãe que está lidando com toda uma adaptação ali daquele bebê. Então, é claro que depende, né, da realidade de cada família. Mas instituições também são rede de apoio. Essa rede é construída, e aqui eu gostaria de frisar que o óbvio precisa ser dito. Às vezes essa mulher, ela tem a concepção de que, eu tenho o suporte da minha mãe, eu tenho o suporte da minha sogra, eu tenho o suporte da minha irmã, mas ela precisa falar isso, é preciso estabelecer essa rede de apoio, é preciso fazer divisão dessas atividades para que se torne algo direcionado e essa comunicação seja eficaz. E adaptada à realidade de cada família, né, como eu disse. Então, cada família vivencia esse período de forma muito específica. Não dá para nós generalizarmos essa questão do como ser feito, mas sempre sim há formas de adaptação diante dessa rede de apoio. A importância dos médicos para a rede de apoio dessa mãe. É importante nós frisarmos o papel multiprofissional, né? E esse médico dessa mãe, dessa mulher, ele tem um papel diferencial. A maioria das mulheres que você vai conversar, por exemplo, elas têm já um vínculo afetivo, um afeto por esse médico, por essa médica que acompanha ela durante esse período. Então, quando esse médico faz psicoeducação com ela sobre a importância dessa rede de apoio e valoriza essa rede de apoio, ela tem um olhar diferente, ela passa a ceder mesmo e entender que ela precisa dessa rede de apoio. É diferente, por exemplo, de uma amiga chegar nela e falar sobre a importância da rede de apoio. Então, o médico carrega consigo esse diferencial. Então, esse acompanhante ele precisa ser valorizado. Por exemplo, na ultrassom, nas consultas, é importante sempre valorizar esse acompanhante. E aí nós temos uma lei, que é a Lei 11.108, de 7 de abril de 2005, que é uma lei instituída pelo SUS, né, que traz o direito da mulher de escolher um acompanhante no seu pré-parto, no parto e o pós-parto. Então, isso mostra, né, a importância desse acompanhante e dessa rede de apoio, porque se existe uma lei que estabelece isso, é porque realmente é visível a importância desse suporte. É essencial para uma rede de apoio, comunicação, limites e afetividade. E dentro da comunicação, esses pais precisam se comunicar com a rede de apoio e a rede de apoio com esses pais. Trazendo esse caso que eu tenho acompanhado, por exemplo, ela fala que ela tem muita dificuldade de admitir que ela precisa de ajuda. E isso vem de toda uma questão, né, do que nós já falamos da cobrança social e etc. Porém, se ela não fala, essa rede de apoio não vai adivinhar. E querendo ou não, a rotina que foi alterada são a desses pais. Os outros familiares, amigos, etc., a rotina deles estão fluindo normalmente. Então, é preciso entender que a comunicação precisa ser eficaz entre ambos. Limites, e essa mãe precisa falar e estabelecer limites diante dessa rede de apoio, o que pode, o que não pode, o que ela quer, o que ela não quer, para deixar claro, né, a forma que ela deseja receber esse suporte.
Afetividade, você tem feito por amor ou obrigação. Então, é importante também que essa rede de apoio, ela demonstre sempre afeto e amor por estar ali, cuidando e dando esse suporte. E não que seja algo por obrigação, porque essa mãe, ela está vulnerável, ela precisa, de fato, que essas pessoas que estão ali ao seu redor oferecendo esse suporte, demonstre que elas querem estar ali oferecendo esse suporte. E aqui eu deixei 5 dicas para a formação dessa rede de apoio. Primeiro é reconhecer a rede de apoio. Após reconhecer essa rede de apoio, planejar o pós-parto. E essa paciente que eu acompanho, por exemplo, ela fez um grupo no WhatsApp com toda a sua rede de apoio, fez divisão das atividades e tem fluído muito bem. É claro que nós encontramos diversas intercorrências durante esse processo, mas está fluindo bem, porque aí, a partir disso, essa rede de apoio sabe onde ela vai atuar e até onde ela deve atuar. Cuidado com a comunicação, como eu disse, e sempre atualizar essa rede de apoio diante das alterações que essa mãe deseja fazer nesse período. Funções da rede de apoio. Primeiro, validar e acolher os sentimentos dessa mãe e desse pai. Então, sempre validar esses sentimentos. Como eu disse, o tabu cultural é muito grande ainda diante do sofrimento dessa mãe, diante do sofrimento diante da maternidade. Então, ela precisa desse suporte, desse acolhimento e da validação desses sentimentos, para ela entender que está tudo bem, ela se sentir, às vezes, insegura, com determinados medos, então ela precisa receber esse apoio. Respeitar e apoiar suas escolhas e decisões. Claro que se ela estiver prejudicando o bebê de alguma forma, nós temos, né, que comunicar. Mas sempre apoiar as escolhas e decisões dessa mãe. Se ela decidir não dar bico, ela não vai dar bico. Se ela decidir não dar doce para essa criança, ela não vai dar doce. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de apoiar e respeitar as decisões que essa mãe toma diante do seu processo de maternidade e no cuidado com esse bebê. Orientar com amor e comunicação assertiva. Escutar ao invés de simplesmente ouvir. Ouvir é uma capacidade de captar sons. Então, a maioria de nós temos essa capacidade, de forma natural. Escutar, não. Quando você decide escutar alguém, você vai além da captação desse som. Você busca compreensão. Você busca entender o que essa pessoa está te trazendo e, assim, atuar diante dessa fala dela. Não julgar, comparar ou impor. E isso aqui é muito importante. É uma das coisas que as mães mais sofrem diante do seu período de maternidade, porque sempre tem alguém para dizer ou impor algo que vai contra aquilo que ela acredita ou que ela tomou como decisão. Então, cada fase, gente, tem demandas diferentes que carecem desse mesmo suporte da rede de apoio. Então, por exemplo, planejamento da gravidez, intercorrências. Acaba que talvez, ao planejar essa gravidez, essa mulher descobre que ela tem alguma doença limitante, que ela tem incapacidades de ter filho. Então, é importante oferecer todo o suporte necessário para esses pais, para essa mulher, diante dessas possíveis intercorrências nesse período de planejamento. Julgamentos que geram medos e dúvidas, que intensificam, né, esses medos e essas dúvidas, tais como, nossa, mas você é tão nova, já vai ter filho? Ou então, vai colocar filho no mundo de hoje, com tudo isso acontecendo? E isso acaba que gera questionamentos na mulher e nesse pai. Maternidade idealizada. Nós temos tido, sim, uma quebra, né, dessa maternidade idealizada. Mais mulheres têm se movimentado para mostrar a realidade da maternidade, porém, a maternidade ainda é muito idealizada, muito fantasiada. Então, por mais que essa mãe planeje, por mais que essa mãe idealize, ela só vai saber de fato o que é a maternidade quando ela vivenciar. Durante a gravidez, alterações físicas e fisiológicas. Então, essa mãe pode apresentar alguns sintomas, né, que vão estar incapacitando, fortes enjoos, dor de cabeça. Então, tem toda uma alteração hormonal também. E muitas das vezes ela precisa de um suporte para estar ali ajudando ela durante esse período. Organização para a chegada deste bebê, que envolve todo o planejamento, né, do enxoval, organizar o quarto, e ela também precisa desse suporte para estar auxiliando ela ali nesse período, até porque ela já está com essas questões de alterações físicas, fisiológicas e psíquicas.
decisões que podem gerar conflitos, e aqui encaixa perfeitamente aquela frase, né? É normal a cesárea? Ah, porque esse aqui é melhor, não, esse daqui é muito arriscado para você. E aí isso gera um conflito muito grande, porque já tem certas expectativas e medos diante do parto. E ainda tem pessoas, né, para ficar questionando as decisões dessa mãe. Então é muito necessário o nosso cuidado com a nossa fala durante esse período. E o puerpério, que é a vida real sem fantasias, então há uma quebra de expectativa ali. Essa mãe passa a lidar com o seu bebê real, com a sua vida real. Privação de sono, alimentação e rotina. Então, ela passa a abrir mão das suas próprias necessidades, muitas das vezes, para cuidar das necessidades desse bebê. E o cansaço físico e emocional, que são bem intensos, assim, nessa fase, né, principalmente nas primeiras semanas. E aqui eu trouxe um relato de uma mãe em que ela fala: as pessoas perguntam se o meu bebê já tomou banho, se ela já comeu, se ela já trocou de fralda, se minha filha precisa de algo. Não vou deixar ela sem comer ou cuidados. O que ela precisa só eu posso dar. É o meu colo, é o meu peito. Sou eu quem cuido. Todo mundo se preocupa com ela, mas e a mãe dessa bebê? Ninguém pergunta da mãe que está sem banho, sem comer, sem dormir. Sou eu. É a mãe, mas isso ninguém vê. A rede de apoio precisa cuidar da mãe e não do bebê em si. Então, nós também precisamos entender que o nosso foco maior, às vezes, não vai ser nem no cuidado com o bebê em si, porque é igual ela traz. A amamentação é essa mãe que dá. A troca de fralda no dia a dia, ela vai fazer, ela está cuidando dessa criança. Quem carece de cuidado é essa mãe que está sem sono, que está sem dormir, que está sem comer, que está horas sem fazer xixi, porque o bebê só quer ficar no colo. Então, nós temos que olhar mais para essa mãe e menos para esse bebê no sentido do cuidado. Essa mãe precisa receber esse olhar mais sensível diante desse processo. Puerpério. Então, o puerpério ele é uma fase de intensas emoções, estado de alteração emocional provisório com maior fragilidade psíquica. Então, durante o período de puerpério, as emoções estão ali, né, à flor da pele. A mãe está lidando com muitas adaptações, com muito cansaço físico e emocional, e tudo isso torna ela mais vulnerável psicologicamente. Então, é necessário muito cuidado nessa fase, é necessário essa rede de apoio ter um olhar mais clínico, uma escuta mais ativa, para até conseguir identificar como que essa mãe tem lidado com esse período. Relação mãe-bebê ainda pouco estruturada, então essa relação ela está sendo estabelecida, né? Essa mãe tá conhecendo a sua filha e essa filha conhecendo a sua mãe. Então é importante também prestar todo o suporte necessário, porque aqui também tem algumas quebras de expectativa. Ansiedade e sintomas depressivos são comuns. Cuidado com a patologização. Há muito tempo eu substituí a palavra normal por esperado. Depois que eu assisti uma palestra da Ana Cláudia Quintana, que é médica referência em cuidados paliativos, ela traz muito sobre essa questão, que às vezes nós colocamos algo como normal, e quando você coloca algo como normal, você deixa de olhar para aquilo com cuidado. Você aceita, se acomoda e não age. Quando você coloca algo como esperado, você espera por aquilo, você se prepara para aquilo e você age, você sai dessa zona de conformação. Então, a ansiedade e os sintomas depressivos são sintomas esperados diante, né, dessa privação de sono, dessa privação de comida, dessa privação de sexo, dessa readaptação na rotina. Então, são sintomas, sim, esperados, mas não vamos olhar para eles como normais. É preciso ter todo um cuidado para ver como que vai se dar esses primeiros dias, como vai se dar o desenvolvimento desses sintomas e cuidado para não patologizar e desesperar mais ainda essa mãe. No sentido de você precisa ir no psiquiatra, você precisa de um médico, logo nos primeiros dias, né? E acaba intensificando o sofrimento e desesperando essa mãe. É importante sempre olhar para esses sinais e sintomas, mas de forma, né, sensível, para que ela também consiga reconhecer através do suporte dessa rede de apoio. Tá cortando aqui um pouquinho para mim, mas são processos de luto, né, durante essa gravidez. A Daniela até falou na palestra dela,
E aqui nós temos algumas perdas e alguns processos de luto. Primeiro, perda do corpo gravídico e não retorno do corpo original. Então, essa mãe, ela vê o seu corpo sendo totalmente alterado, além dessa cobrança que já tem da questão estética, e aí, em dado momento, ela percebe que talvez esse corpo não vai voltar ao que era normal, né, ao original dela, como antes. Então, tem esse processo de luto aí, dessa identidade corporal mesmo. Separação mãe-bebê, e aqui eu trouxe um relato de uma mãe também, que eu achei bem interessante, porque ela frisa bem essa ambivalência afetiva que existe na maternidade, e nessa separação, porque antes eram 2 em 1, né? Era essa mãe e esse bebê em um só corpo, e agora são 2 em 2. E aí ela fala: apesar da barriga pesada e desconfortável, sentir ela me chutando com seu mini calcanhar pontudo parece que já virou parte de mim. São 1000 sentimentos correndo ao mesmo tempo, e eles não estão nem aí e são muitas das vezes antagônicos. Sendo honesta, começo a achar que a maternidade é um grande paradoxo. Mas o parto já chega para mostrar que se separar de uma filha pode ser bem dolorido e também extremamente necessário. Afinal, sem nascimento não existe vida. Então, esse processo também perpassa por um processo de luto. O bebê deixa de ser idealizado e agora ele passa a ser um bebê ideal. Então, aquela idealização, né, que esse pai e essa mãe tinham desse bebê, dele vir de tal forma, que cor vai ser o olho, como que vai ser o cabelo, vai ter cabelo, não vai ter. E aí esse bebê idealizado acaba se tornando agora um bebê real, e muitas das vezes a mãe lida com algumas frustrações, algumas expectativas quebradas. Nós ouvimos muito, meu bebê não vai pegar bico, meu bebê não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E aí acaba que em dado momento, por exemplo, ela vai contra tudo isso que ela estipulou por uma necessidade, porque a maternidade real traz consigo algumas demandas específicas. Então, é o que eu sempre falo e retorno a dizer, por mais que essa mãe prepare muito, ela tem que lidar com algumas intercorrências aí nesse período. Necessidades próprias postergadas em função do cuidado com o bebê, como nós já falamos, né? Então, essa mãe muitas das vezes abre mão das suas necessidades básicas para esse cuidado com esse bebê. O baby blues, como bem a doutora já falou, né? Duração aproximada de 2 semanas. O baby blues, ele é mais recorrente que a depressão pós-parto. Alguns teóricos falam que 80% das mulheres apresentam baby blues. Então, é um período de duração curta, em que há sintomas, né, como sintomas depressivos mesmo, nesse período de desgaste emocional e etc. Depressão pós-parto, que é um fenômeno mais raro, necessitando de acompanhamento especializado. E aqui na depressão pós-parto é de extrema necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? E muitas das vezes essa mãe não vai reconhecer, como houve uma pergunta aí, que ela precisa desse suporte, desse apoio, desse cuidado, desse tratamento. Então, é de extrema importância que a rede de apoio traga essa racionalização, porque de fato ela está olhando para essa situação e para essa circunstância com uma ótica mais emocional, devido a tudo que ela está vivendo. Então, a rede de apoio é muito importante para trazer essa racionalização para essa mãe e incentivá-la nesse cuidado. E a amamentação, que é um período assim de extrema importância, em que o vínculo, né, entre a mãe e o bebê é estabelecido. Muitos teóricos também trazem a importância desse período para estabelecer esse vínculo afetivo. E que aí também tem muita quebra de expectativa, né? Porque às vezes durante esse momento de amamentação, essa mãe passa por algumas situações de intenso sofrimento ao amamentar. Então também é necessário ter esse cuidado com o emocional dessa mãe nesse período. A rede de apoio, gente, ela é um suporte que cura e que previne também. Os benefícios dela: diminuição do sofrimento e, consequentemente, do adoecimento psíquico. Então, quando você tem uma rede de apoio ativa ali todos os dias, que está atenta aos sinais e aos sintomas que essa mãe vem apresentando, que dá todo esse suporte físico e emocional, acaba que diminui, consequentemente, esse adoecimento psíquico dessa mãe. Diminuição da sobrecarga física e emocional, racionalização para a busca de ajuda especializada, que foi o que eu falei, né, anteriormente, que às vezes essa mãe vai estar em intenso sofrimento e não vai conseguir olhar para as circunstâncias e para as oportunidades que ela tem de cuidado ali, de forma racional, mas sim emocional.
Então, é muito importante essa rede de apoio trazer essa racionalização. Ampliação das formas de enfrentamento saudável. Mais uma vez, porque essa mãe está tendo uma percepção diante da sua vivência ali, né, dos seus sentimentos. Então, essa rede de apoio vem também para ampliar essa forma de enfrentamento diante de tantas expectativas, medos, inseguranças que essa mãe apresenta. E aí eu queria concluir com algumas dicas. Primeiro, respeite as decisões dessa mãe. O filho é dela e os motivos são dela. Não compare, e essa frase é muito comum de uma mãe ouvir. Na minha época, cada vivência, gente, é única e nós estamos em constante evolução. Então, não compare essa mãe com outras mães ou com outros períodos. Pergunte antes, posso visitá-la? Do que você está precisando? É importante também a rede de apoio praticar essa comunicação, né? Para que ela consiga identificar aquilo que a mãe de fato está precisando naquele momento. E lembre-se, toda ajuda é bem-vinda quando solicitada e ou autorizada. Respeite. Eu vou, no próximos slides, eu trouxe o depoimento de uma mãe que tem vivenciado nesse período agora o puerpério, e ela que fala isso, ela fala que toda ajuda é bem-vinda quando ela é solicitada e autorizada. E aí essa rede de apoio não pode se tornar mais um intensificador do sofrimento dessa mãe. E isso, às vezes, acontece, porque essa rede de apoio acaba não respeitando os limites que a própria mãe estabelece. Então, por mais que, às vezes, nós não concordemos com algumas coisas, nós temos que respeitar. E há sempre uma forma correta e assertiva de comunicar com essa mãe. Eu costumo falar que não é o que você fala, mas é a forma que você fala. Então, sempre tentar praticar a sensibilidade, a empatia e o afeto diante do cuidado dessa mãe quando você estiver inserido dentro dessa rede de apoio. E aí, nada melhor do que a gente ouvir alguém que está vivendo esse período. Então, eu vou passar esse vídeo aqui rapidinho para que vocês possam ver o depoimento dessa mãe. Olá, meu nome é Karine, eu sou mãe da Clara, de 20 dias, e eu vim falar sobre a importância da rede de apoio na nossa realidade, desde quando nós planejamos a gravidez, que veio junto com o diagnóstico de endometriose, e a partir daí eu precisei fazer alguns tratamentos, dentre eles uma cirurgia em outra cidade, e contei muito com o apoio de pessoas que me ajudaram, tanto aqui na minha cidade, quanto em Goiânia, que foi a cidade onde eu fiz a cirurgia. A ajuda deles foi essencial nesse momento do pós-cirúrgico, o momento em que eu estava planejando esse tratamento, e depois disso, a gravidez em si. Né? Durante a gravidez, nos primeiros meses, eu tive muitos enjoos, muito episódio de vômito, de crise de enxaqueca, de cólica de rins. Então, foi uma gravidez meio conturbada nesses primeiros meses. E eu pude contar também com a ajuda dessas pessoas ao me trazer uma comida diferente para que eu pudesse comer melhor, ao me trazer remédios, me levar até o hospital. Muitas vezes eu precisei, contando que o meu marido, por muitas vezes, não estava presente por conta do trabalho. Então, essas pessoas foram essenciais nesse primeiro momento da gravidez, para me ajudar. Todas essas coisas que eu senti, todos esses problemas que eu tive no início. Durante a gravidez também, no momento em que a gente organizava o quartinho da Clara, quando a gente foi montar todas as coisas, contei com a ajuda dessa rede de apoio também, que me ajudou na montagem do quarto dela, na organização das roupas e de tudo que eu precisava aqui na minha casa. Então, durante a gravidez, foi muito importante a presença dessas pessoas comigo, que começaram já a vivenciar essa maternidade comigo e descobrir coisas novas e, principalmente, saber aquilo que eu queria e que eu não queria fazer com a minha filha, mesmo antes dela nascer. Depois que ela nasceu, né, esse momento que estamos vivendo agora, do puerpério, do pós-parto, que é um momento de muita novidade para mim, como mãe, e para ela também, como bebê. Estamos nos conhecendo, aprendendo coisas novas, e a demanda é muito grande. Cuidar de um recém-nascido requer muito tempo, muito cuidado. Muitas vezes a mãe fica esquecida nesse livro, né? Então, é muito importante ter pessoas que se preocupam com o bem-estar dessa mãe, enquanto ela amamenta, que se preocupam em cuidar da casa, em trazer uma comida, uma água, e suprir mesmo as necessidades dessa mãe, que está por conta agora de cuidar desse bebê. Então,
essa rede de apoio é muito importante. E mais importante ainda é que a comunicação entre a mãe e a rede de apoio seja muito bem feita, né? Não são só flores, né? A rede de apoio não é só bonita assim, né? Precisa ter essa comunicação, que ela seja bem feita para não trazer transtornos. E por algum momento eu tive dificuldade nessa comunicação e a ajuda que eu recebi não era exatamente aquela ajuda que eu precisava naquele momento. Então, isso me trouxe estresse, nervosismo, e não é isso que eu preciso agora, né? Então, é importante você ter um plano de pós-parto para que essa rede de apoio saiba, já conheça quais são as suas necessidades, as suas vontades e aquilo que você quer ou não fazer dentro da sua casa e com o seu bebê. A rede de apoio tem sido muito importante para mim, principalmente quando essa ajuda é autorizada e solicitada. E é muito importante ter nessa rede de apoio uma pessoa que essa mãe confie plenamente para poder conversar, para poder desabafar. Esse momento traz junto com ele a questão do bebê plus, da depressão pós-parto, que é tão real na vida da mãe, dessa nova mãe, e ela precisa ter alguém com que ela possa confiar para conversar sobre essas coisas, sobre os sentimentos, alguém que realmente vai entendê-la e não julgá-la. Então, é uma pessoa muito importante de se ter dentro da sua rede de apoio, de pensar que pode ser essa pessoa já antes e conversar e deixar isso combinado já. Que no momento que você precisar, essa pessoa vai estar lá para poder te ouvir e te trazer um certo conforto, que é tão necessário nesses dias. Não tenha uma pessoa de confiança para ser o seu apoio psicológico. Muitas mães deixam isso de lado, esquecem, passam por esse momento tão delicado sozinha, né, tendo apoio só em casa, né, com as demandas da casa e não cuida do seu psicológico. E é muito importante que essa mãe esteja bem para que ela possa cuidar do seu bebê. Bom, como vocês viram, a rede de apoio é de extrema importância e ela precisa ser feita de forma adequada. É extremamente necessária essa comunicação, essa afetividade. Nós falamos também um pouquinho sobre as intercorrências que podem vir a surgir, né, durante esse período. Então, a rede de apoio não é importante somente no puerpério, mas é desde o início do planejamento dessa gravidez. Como ela relata, né, ela descobriu que ela tinha endometriose nível 4 durante o planejamento. Ela passou por procedimentos cirúrgicos, ela passou por um momento de intenso sofrimento mesmo, diante dessa descoberta, que antes não era algo que ela tinha consentimento. Então, por isso que é importante, e eu quero incentivar aqui hoje, essa valorização da rede de apoio, seja vocês enquanto futuros médicos, sejam vocês enquanto participantes dessa rede de apoio, sempre ter a consciência da importância que é todo esse suporte físico e emocional que essa mulher recebe nesse período. E é isso, agradeço muito pela oportunidade de ter falado com vocês aqui hoje, ter palestrado aqui hoje para vocês. Bom, infelizmente chegamos ao fim da nossa segunda palestra de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome de todos os organizadores, a psicóloga Jordana, pela sua participação e disposição, e eu tenho certeza que suas palavras foram muito enriquecedoras para todos. Estamos muito felizes pelo seu sim ao nosso evento, ter organizado essa aula com muito carinho e pela disponibilidade de tirar um tempinho, apesar de toda a correria do dia a dia, para participar conosco nessa noite e nos ensinar de forma brilhante sobre um tema tão importante como a rede de apoio. Quero também deixar aberto o convite, senhora, para participar de futuros eventos da FMCA Brasil NRV. E agora eu passo a palavra para a Letícia dar continuidade. Boa noite, doutora. Muito obrigada. A nossa primeira pergunta, eu acho até que ficou mais esclarecido assim no vídeo também, e foi feita mais no início. Perguntou, com rede de apoio, o que eu posso fazer para que essa mulher não se sinta esquecida ou abandonada? Então, eu acho que o principal é você sempre frisar que você está presente. Então, assim, por mais que é aquela coisa que eu falei no início, o óbvio precisa ser dito. Então, sempre mandar uma mensagem para essa mãe, você está presente em alguma coisa? Como que você está hoje?
E não só presença física, mas também dar todo o suporte necessário, validação desses sentimentos. É igual ela fala, às vezes essa mãe precisa apenas conversar com alguém, de um suporte emocional, que às vezes ela negligencia, né, diante de tantas demandas que ela tem ali por detrás da gravidez. Então, o principal mesmo é se mostrar presente, né, e deixar isso claro, falando e agindo. A segunda pergunta, no caso de uma mãe solteira, que está distante de seus familiares, como eu poderia proporcionar uma rede de apoio adequada? Tem outra pergunta bastante parecida, que é como ajudar no abandono paternal durante a gravidez. É até muito importante essa pergunta, que eu até esqueci de falar, que tem o apoio, o suporte e a rede de apoio social. Então, por exemplo, há alguns grupos de gestantes que oferecem todo esse suporte, esse apoio, e para você saber aonde que tem esses grupos, basta você entrar em contato com a Secretaria da Assistência Social e da Saúde, que lá eles vão expor para vocês alguns grupos de gestante. E também é muito importante sempre acolher essa mãe, igual falou no caso, né, do abandono a paternidade. Gente, isso é muito recorrente ainda, infelizmente. E tem uma cobrança social muito grande em torno dessa mãe e pouco em torno desse pai. Igual eu falei, pai não é rede de apoio, pai é pai. Ele carrega consigo essa identidade que tem tantas responsabilidades quanto essa mãe. E, infelizmente, de fato, acontece, às vezes, essa mãe ser abandonada, dela lidar com esse processo sozinha. Então, é importante ela ter essa abertura, né, para recorrer à rede de apoio que ela tem naquele momento, seja seus amigos, seja familiares, e seja essa rede de apoio social, que é algo que nós temos acesso hoje em qualquer cidade, né, que for buscar. Ótimo. Perguntaram também como identificar que a rede de apoio está prejudicando ao invés de ajudar a mãe. Normalmente essa mãe fala, e pode ter algum momento assim que ela, né, surta, porque essa rede de apoio, ela é essencial para o cuidado com essa mãe, com esse bebê. A partir do momento que ela está prejudicando, essa mãe de alguma forma vai sinalizar. Nem sempre falando, mas dando sinais também. E é muito importante estar atento a isso, gente, porque às vezes a mãe não fala e isso acaba que gera um sofrimento silencioso que intensifica mais ainda esses sintomas e pode vir a recorrer, né, a problemas maiores futuros. Então, eu acho que, assim, o principal é estar atento aos sinais e sintomas e sempre perguntar como que tem sido, você está lidando com alguma dificuldade, sempre incentivar a fala dessa mãe. Essa pessoa que apareceu no vídeo, por exemplo, ela sempre trouxe essa dificuldade dela de comunicação. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu tenho dificuldade de falar. E ela fica esperando que as pessoas perguntem para ela. Então, da mesma forma que ela precisa falar, essa rede de apoio também precisa se movimentar, né? E perguntar diretamente para essa mãe se está tudo bem, se tem alguma coisa que ela está precisando. Ter essa sensibilidade de fato, ir atrás dessa mãe para questionar como que está a condição dela atual. Ótimo. Perguntaram também como diferenciar em casa a tristeza e frustração materna dessa mãe de uma possível depressão pós-parto. Então, o baby blues normalmente vem como também tristeza materna, né? Ele é um período mais rápido e a diferença entre ambos é a intensidade desses sintomas e o quão limitantes são esses sintomas. Então, a depressão pós-parto, normalmente você identifica uma certa rejeição da mãe com esse bebê. Ela não quer e não consegue cuidar os cuidados básicos, talvez trocar uma fralda, né? Dar um banho, amamentação. Ela perde também interesse em fazer coisas que antes ela tinha interesse em fazer. Então, o que difere essa tristeza dessa depressão pós-parto é a intensidade mesmo desses sintomas e essa incapacidade, né, que é apresentada diante desses sintomas. Perfeito. Nossa última perguntinha é se a rede de apoio tem mais importância no nascimento do primeiro filho. Depende. As pessoas falam, normalmente, psicólogo só fala depende, né? Mas realmente depende de como ela enfrentou essa primeira gravidez e do seu contexto também, porque pode ser que na primeira gravidez tudo foi tranquilo, mas o atual contexto dela diante dessa segunda gravidez
tenha sofrido algumas alterações que naquele momento podem intensificar o sofrimento dessa mãe. Então, é necessário, né, ter uma análise aí dessa história de vida, de como que foi as outras gravidez, como que está o contexto atual dela, né, como que ela tem lidado com essa gravidez. Mas, normalmente, o primeiro filho, sim, carrega consigo maiores expectativas, né, maiores medos, maiores inseguranças, porque é o primeiro filho, é algo completamente novo, né? Então, é sim necessário ter todo esse suporte, assim como na segunda gravidez, mas sempre lembrando que não tem muita diferença no suporte em si, o suporte deve ser o mesmo, né? Ótimo. Muito obrigada, doutora. Só tem elogio, agradecimento. Eu que agradeço. Agregou bastante. Tenho certeza que todos nós vamos sair com bagagem muito maior. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim do segundo dia do simpósio sobre maternidade. E em nome da organização do evento e do Comitê Permanente em Saúde Pública da IFMSA Brasil UniRV, eu gostaria de agradecer novamente a contribuição das palestrantes, doutora Daniela e Jordana, e também agradecer aos demais presentes pelo interesse e participação. Nós esperamos de coração que esse projeto agregue muito conhecimento a vocês. O formulário de presença ele será disponibilizado agora no chat. Não se esqueçam que a palavra-chave é puerpério e vocês têm somente 15 minutos para preencher eles antes que ele seja encerrado. Então, nós continuaremos aqui na sala durante esses 15 minutos e só sairemos quando ele se encerrar. Lembrando que nós esperamos vocês amanhã, às 8 horas da noite, e nós teremos sorteios de brindes incríveis para quem estiver presente. Então, muito obrigada e tenhamos toda uma boa noite.